Olá, meus queridos, aqui é a Mestra Atena do Instituto Mestres do Esoterismo e hoje você vai entender um pouquinho mais também de como que funciona a astrologia quando a gente lida com os nossos opostos complementares, e eu vou utilizar aqui como exemplo o mapa do nosso presidente atual, Jair Bolsonaro. E para isso, tá? Eu quero falar aqui, você sempre vai me ver aqui trabalhando também com os astros, que é uma paixão muito forte que eu tenho desde quando eu comecei a estudar também o tarô e agora como astróloga também, tá? Então, para falar sobre isso, sobre os opostos complementares e citar o exemplo do nosso presidente, eu quero trazer para você uma lei hermética que ela diz o seguinte, tá? As leis herméticas, primeiro de tudo, elas regem o nosso universo, tá? E existe uma lei que se chama a lei da polaridade, e ela fala o seguinte: tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos, eles se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. E essa lei, ela tá no livro que se chama Kybalion, tá? Que é do Hermes Trismegisto, tá bom? É o seguinte, o que eu quero trazer aqui para vocês? Como que funciona luz e sombra dentro dos opostos complementares, tá? E para isso, antes de eu entrar nesse assunto, me fala aí, você gosta de astrologia? Você quer me ver falando mais sobre astrologia? Para isso, eu preciso que você assine o canal e ative os sininhos aí de notificação para mim saber, para toda a nossa equipe aqui do Instituto saber que esse assunto é muito importante para você e a gente continuar produzindo esses conteúdos. Às vezes para você, né, simplesmente assinar parece que não é muita coisa, mas pra gente é muito importante mesmo, tá? Então tô esperando aí você assinar. Assinou? Ótimo. Olha só, como que funcionam os opostos complementares? Eu vou começar aqui falando sobre o eixo, né? O eixo número 1 e o eixo número 7, tá? Porque o eixo número 1 a gente está falando de Áries, só que o oposto complementar de Áries é Libra, tá? Então, assim, se uma pessoa tem as características, se uma pessoa é ariana, ela também precisa desenvolver as características mais elevadas do signo de Libra. E eu vou citar esse exemplo para vocês aqui. O signo de Áries é um signo que defende a sua personalidade, né? Ele sai em defesa, ele é uma pessoa que começa as coisas, é um signo cardinal, né? Do fogo, cardinal, ou seja, ele vai à frente, ele quer fazer as coisas acontecerem, ele vai muito no instinto, que é aquele instinto da caça, né? Pela luta pela sobrevivência. E como que isso então acontece no oposto em Libra? Libra é um signo de ar e ao mesmo tempo um ar também fixo. A gente está nesse eixo, um ar também, desculpa, cardinal, que a gente está nesse eixo cardinal. Então, assim, é um signo social, ele pensa na cooperação, é um signo que pensa e que está pautado nos relacionamentos, então ele faz tudo por esse algo assim maior, pensando dessa forma, tá? Então, como tudo que está dentro está fora, pensando nessas polaridades, eu vou citar um exemplo para a gente poder entrar então no Bolsonaro. Tudo também que a gente vê nos astros, na verdade o estudo dos astros, da astrologia, começou a partir do reconhecimento da nossa natureza, das coisas que acontecem ao nosso redor, né? Então, quando você percebe isso, você vê assim que na natureza, pensando instintivamente, por exemplo, no mundo dos animais, tá? Esse instinto, né, de ir lá, de defesa, de caça, de sobrevivência, esse é um instinto que faz com que o animal vá para poder caçar, para poder matar, para poder se alimentar. Isso é instintivo, isso é a luta pela sobrevivência, tá? E ao mesmo tempo, pensando na outra polaridade, essa é a polaridade ariana, pensando na polaridade libriana, esse aspecto seria quando o animal volta para sua comunidade, ele sabe que ele fez aquilo ali por um bem maior. Né? Ele fez aquilo ali porque existe uma cooperação entre espécies, né? A gente faz as coisas pensando no conjunto.
Esse é o aspecto libriano, então, na natureza. E o que é que isso tem a ver, então, com o nosso presidente, como que isso afeta toda a nossa sociedade, tá? Eu faço esse vídeo aqui com o máximo de imparcialidade, mais para a gente poder analisar, né, o que está posto hoje para nós, tá? O nosso presidente, ele é ariano e ele é do signo de Áries, que está no grau 0. Alguns mapas trazem que está no grau 1, mas o mapa que eu tive acesso fala que ele está no grau 0. O que que isso significa? O grau 0 é um grau kármico, tá? É um grau que a pessoa vem cumprir isso nessa vida. Então ele vem cumprir Áries, ser ariano nessa vida, tá? Então assim, se ele tiver num nível de energias mais negativas, ele vai ser uma pessoa que vai lutar pela sua imagem, vai lutar pela sua sobrevivência, vai lutar para estar à frente. Então, assim, ele vai fazer isso, custe o que custar. Se entrar alguém na frente dele, ele vai atropelar, porque é instintivo dele fazer isso. E, ao mesmo tempo, ele pode fazer isso nas energias, pegando as energias, as luzes, né, das energias mais elevadas de Libra e utilizar isso tudo por um bem maior, pensando na cooperação, pensando nas pessoas, pensando no Brasil, nos brasileiros. Vocês percebem que isso é muito a fala dele, né? Ao mesmo tempo que ele atua nessa energia de ir lá, de fazer, ou seja, Áries já traz muito sucesso porque é um signo que vai, né, que vai realizar, mas se ele pega isso num aspecto negativo, ele vai fazer isso em defesa da sua própria personalidade, sem pensar em ninguém. Então ele pode usar, tá? Pode usar essa questão de estou fazendo pelo povo, né, para poder justificar os atos dele, quando na verdade ele está fazendo isso para defender e manter a sua personalidade. Só ele vai saber o que é real, o que é luz e o que é sombra e como isso se complementa. Tá? Então a astrologia vem para responder muitas questões e pegar esse caso do presidente Jair Bolsonaro é muito importante para você ver como que um grau 0 pode afetar karmicamente a vida, né, de uma pessoa e ao mesmo tempo analisar como que isso em Áries, né, esse eixo Áries Libra pode nos fazer aí desabrochar tantos aprendizados aí a respeito da nossa própria vida, tá? Então fique ligado, deixe seu comentário, me fala o que você achou aí desse vídeo e te peço também para você curtir e compartilhar esse vídeo nesse botãozinho aqui lateral com seus amigos também. E assina o canal para você poder ficar sabendo das outras análises que eu vou fazer aí referente aos outros eixos também, porque a gente sempre trabalha a astrologia por eixos, porque essa é a forma de você entender sua luz, entender a sua sombra e assim integrar tudo isso nessa pessoa maravilhosa que você é, e aí você vai evoluir, vai se tornar uma pessoa muito mais feliz aqui nesse rolezinho no planeta Terra. Gratidão pela sua presença e nos vemos aí no próximo vídeo.